Uou! E tá começando agora mais um Plural Popcast, o seu podcast para falar sobre cultura, sobre assuntos que estão em alta, entretenimento, música, teatro, cinema e diversas coisas, tanta coisa que sozinho não dá. Então, eu, Felipe Aldaz, tenho o prazer de ter aqui ao meu lado Marcelo Mancha. Tá contigo. Obrigado, Aldaz. Uma alegria estar aqui de novo, né? Quando o assunto é bom, é sempre legal estar batendo papo, né? E cultura é um assunto que me interessa muito. Recebendo mais uma vez um convidado muito legal e já tem aqui 188, agora 89 dúvidas para questioná-lo. Tu vai dizer que tu não sabe sobre esse assunto. Entendo um pouquinho demais. Eu acho que todo mundo, né? Igual técnico de futebol, médico, todo mundo tem um pouco. Tem um pouquinho. Eu acho que disso o pessoal acha que sabe. Acha que sabe. Eu acho que o pessoal é sabor conhecimento. É sabor conhecimento. Isso porque a gente tem aqui com a gente Paolo Gosdezinck. Acertei no sobrenome? Acertou, Gosdezinck. Paolo, que é astrólogo, produtor de conteúdo, comunicador, mas também é bacharel em Direito e trabalha na área do marketing, é isso? Isso aí, um monte de coisa, na verdade, né? Bem ascendente em Gêmeos que eu tenho, gente. Olá, todo mundo. Aí, um prazer estar aqui. Quero saber se vocês estão preparados para contar tudo sobre a vida de vocês, porque eu já tô com o mapa astral de vocês aqui na minha mão, hein? Então, a galera já pode saber tudo sobre vocês. A minha vida é um telefone sem senha. Né? Antigamente era um livro aberto. Falava, né? Meu telefone sem senha. Tá aí para todo mundo. Eu vou te contar que antes da gente entrar aqui na gravação, o Paolo estava abrindo ali o nosso mapa astral, foi perguntando as coisas pra gente. E eu já ia pensando, cara, ele deve estar fazendo toda uma imagem a meu respeito agora. Como é que eu vou explicar? Ele vai conhecer primeiro o meu mapa astral antes de me conhecer. Então ele já me julgou 500 gerações aqui, eu acho. Não, e lá na redação tem umas colegas jornalistas, né, que elas gostam do assunto, né? Não vou falar que entendem também, não sei se elas entendem muito, mas elas gostam do assunto e volta e meia elas soltam alguma frase. Ah, típico da sagitariana. Uhum. Eu vejo, isso é bem quem é de Áries, quem é, né? Elas dão umas frases chavões assim, então acho que elas entendem um pouco. Será? Vamos descobrir mais. Agora eu quero saber o seguinte, Mancha. A gente vai tentar adivinhar qual que é o signo do Paulo antes da gente começar. O que tu acha? Boa. Qual que é teu palpite? Deixa eu relembrar os signos. Deixa eu relembrar todos aqui. Eu achei que eu era ruim sem saber o que era um ascendente. Tu não sabe nem quais são os signos. Porque, na verdade... Tu não assistiu o Cavaleiro dos Zodíacos. Não assisti de pouco, não peguei tanto Cavaleiro dos Zodíacos. A gente entende assim, a gente acha que entende um pouquinho do próprio signo, né? Porque tem aquelas características que a gente costuma ouvir bastante, né? O Paulo vai explicar pra gente se são características realmente certas, né? Mas a gente costuma ouvir, né? Vou dar um exemplo, né? Do meu. Gêmeos. Sempre tem aquela brincadeira. É meio duas caras. É meio... Ou tem aquele outro lado, esse negativo, né? E tem um lado positivo, assim, quem é de Gêmeos gosta de música, ou é criativo. Eu sempre ouvia umas coisas assim, né? Das pessoas, mas daí a gente acaba sabendo mais do próprio signo. O teu? O meu, eu sou ariano. Qual é a característica? Eu sou um arianjo. Um arianjo. Eu diria de passagem um arianjo. Acho que o ariano tem muito do empreender, de se jogar e ir pra frente, ser muito direto, falar as coisas de forma muito objetiva. Eu sinto isso, pelo menos, que eu sou bem assim. Eu não tenho papas na língua, eu não fico fazendo muita volta, eu digo. E azar se entender certo, entendeu certo, se entender errado, entendeu errado, e vida que segue. Eu sou objetivo nesse sentido. Paulo pode começar até dizendo isso pra gente. Os signos, cada um tem a sua. Faltou tu dizer qual é o signo. Esperando vocês adivinhar o meu signo, Paulo, porque galera, tu vai tentar adivinhar. Eu vou acertar. Tu manja? Eu manjo. Vou chutar um assim, não sei. Sagitário. Errou. Errei. Errou. Tu é pisciano. Será, gente? Por que você acha que eu sou sagitário? Na verdade, eu não manjo muito. Peguei um aqui porque assim, eu chutei. Olhei. Porque eu chutei. Eu tirei aqui na minha bola de cristal. Traz a teoria, vamos ver se tens um astrólogo aí dentro. Não tenho, cara. Como eu falei, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais, assim, às vezes do próprio signo, ou da esposa, né? A minha filha é câncer, daí a gente brinca assim, é teimosa, Chorona? Não é tão chorona, é mais um lance da teimosia às vezes. Eu digo chorona. Eu digo que puxou da mãe, daí tem aquelas brincadeiras assim, né? Mas não... Chutei Sagitário, acabei chutando. Eu acho que tu é peixe porque tu é um cara mais centrado, fala leve, tranquilo, calmo. Aquele cara que flui com as águas. É porque eu faço terapia, né? Tomo remédio. Né? Tô brincando. Isso já justificou meu erro. Eu errei, ele já disse que eu sou medicado, tratado, medicado, né, gente? Não, tô brincando. Olha só, nenhum acertou, tá? Mas você chegou mais perto. O Mancha chegou um pouquinho mais próximo do meu signo.
Porque, na verdade, eu tenho muita coisa em Sagitário, tá? Certo. Tenho Lua em Sagitário, tenho vários planetas em Sagitário, e eu me considero uma pessoa bem sagitariana em muitos arquétipos, mas não é meu signo. Eu vou dar uma dica bem de estereótipo do meu signo, tá? Que a galera geralmente usa esse estereótipo, que não é uma verdade, queria deixar isso claro, tá? Opa. Até porque se eu falar isso com a aliança no dedo, meu namorado vai ficar louco, né? Mas dizem que o meu signo tem muitos contatinhos. Que é muito indeciso também. Libriano. Acertou. Boa. Acertou isso aí. Sou libriano, tenho ascendente em Gêmeos e tenho a Lua em Sagitário e vários outros planetas em Sagitário. E, na verdade, nosso mapa é isso, né? Uma construção de todos os signos. Todo mundo tem todos os signos, tá? Então, no fim, é impossível você não ter algum signo no seu mapa astral. Alguns são mais fortes. Então, às vezes, a gente tem umas cancerianas que não choram, por exemplo, porque pode ter, sei lá, bastante terra no seu mapa astral, entendi. né? Ou temos, às vezes, alguns arianos que não são grosseiros, que não são bravos, que são mais doces, que são mais tranquilos, né? Porque tem, talvez, muita água no mapa, né? Ou porque trataram esse problema da grosseria, pode ser também, né? Então, nosso mapa astral é uma construção de tudo, e o nosso signo, ele fala muito sobre a nossa personalidade muito interna, assim. A gente vê muito do nosso signo em nós, os outros veem mais do nosso ascendente na gente. Olha. Então, Aí, ó. é um papo interessante. Olha só. Que Eu bom. até- Hoje eu vou desmistificar o que é o ascendente, porque eu realmente não domino isso. Sabe que um tempo atrás eu fui visitar o pessoal da Dia TV. Inclusive, um abraço ao Rafa Dias e ao Léo, que receberam a gente lá. E aí a gente assistiu o programa deles, o Deboche Astral, Com o Vitor, né? com o Vitor. E a primeira coisa que perguntaram pra mim, qual que é o teu ascendente? Eu entrei no programa de astrologia sem saber astrologia. Sim, as informações que Mas eu precisava. deixaram eu entrar. Eu sabia só o meu sol e foi o suficiente e deixaram eu assistir a gravação. Que legal, que Não, legal. mas foi muito legal, porque a gente está fazendo o nosso projeto aqui da Spot Lab e a gente foi para conhecer a estrutura, então foi muito bacana, muito divertido o programa, muito legal. O Vitor é ótimo. Não, ele é incrível, é muito divertido. Mas o que eu queria perguntar, na verdade, bom, cheguei perto, acertei o segundo, né? Tu chegou perto e eu acertei na segunda chance. Foi. Na Foram bons. segunda. De 12, Ah, vocês foram 12 de signos pra vocês 12, escolher. acertou no segundo, tá bom. Tá ótimo. Tá Arrasaram. ótimo. Mas eu queria saber um pouquinho da gente, já que tu fez o nosso mapa astral, o que tu tem pra dizer a respeito da gente, porque eu tô um pouco apreensivo. Tá com medo? É um pouco. Tá, então me conta um pouquinho da relação do seu pai e da sua mãe. Não, tô brincando, né? Eita. Deita! Deixa eu pegar aqui minha colinha, né, gente? Pra Aí, poder ó. falar do mapa de vocês com a minha colinha. Olha só, você comentou que você é muito empreendedor, né? Que você tem esse lado do ariano, do movimento e tal. É muito engraçado isso, porque Áries tem, de fato, esse lado do movimento, tem esse lado da vontade. Áries é um arquétipo do bebê, da criança, né? Do recém-nascido. É o primeiro signo do zodíaco, é o recém-nascido. Aquele que chora, que quer, que precisa, né? Que tem um instinto, a chama da criação, aquela faísca só. que faz tudo pegar fogo, né? O primeiro passo. Eu quero ir, quero fazer. E é engraçado porque você também tem um ascendente em Sagitário que também te traz esse movimento bem legal, porque o Sagitário é outro signo de fogo, então te traz vontade de se aventurar, talvez uma certa criatividade, talvez um pouco de... Não tem muito medo de arriscar, né? Talvez não seja aquela pessoa que necessariamente precise de tanta segurança para tentar, talvez principalmente no trabalho, coisas nesse sentido, né? Com pouco contexto que eu tenho, acho que vem muito desse seu lado forte nesse sentido, mas ao mesmo tempo uma dificuldade de criar raízes em algum momento da sua vida, talvez uma necessidade de criar raízes, uma necessidade de pertencer, né? Vem muito forte com quem tem bastante fogo, né? A falta da terra, daquilo que é só. palpável. E com uma lua em Gêmeos que te faz ser uma pessoa comunicadora, né? Gostar de comunicar, gostar de falar, gostar de colocar para fora aquilo que tá sentindo, ou uma necessidade muito grande de colocar para fora aquilo que você tá sentindo para que isso seja filtrado. Se você guarda dentro de você, talvez vai te sufocando, vai faltando um pouco de, né? E o que te nutre também é poder falar, poder colocar a sua opinião, se expressar. Então, quando você é proibido de se expressar, pode ser que você se sinta meio podado demais, de alguma forma. Faz sentido? Total sentido. Cara, eu tô assustado. E olha que isso sem te perguntar nada, tá? Não, No atendimento a gente te pergunta muito antes de te falar o que você é. Deixa eu te falar, eu tenho tatuado no pescoço a palavra em inglês fearless, quer dizer destemido. Justamente dentro desse lance de não ter medo de se jogar e tal. Eu
me conecto muito com isso, assim. Mas você sente... E todos os outros que tu falou, a questão da comunicação, do aterramento, do enraizamento, né? Essa necessidade, essa tentativa, querer, né? E não ter isso tão claro é bem presente mesmo. E você sente que você, para ser destemido desse jeito, você precisa de apoio? Você gosta quando você tem apoio dos outros? Assim, você gosta de ter parceiros e parceiras nos seus projetos, nas coisas que você se joga sem medo? Gosto, mas não me limita a isso. Ah, legal, legal. A Lua em Gêmeos às vezes se limita bastante a isso, principalmente numa casa 7, que é uma casa de parcerias. Então, às vezes, para se sentir bem, você tem que... Eu também tenho Lua na casa 7. Não é em Gêmeos, mas também é na casa 7. Às vezes a gente precisa de ter alguém ali, às vezes a gente se ancora e se coloca até uma desculpa, né? Do tipo, eu preciso de um parceiro para minha vida fluir, para alguma coisa fluir. Então, é um ponto a se melhorar quando é uma necessidade muito grande. Lua fala sobre a nossa nutrição, aquilo que nos nutre, né? E às vezes a nutrição de quem tem uma Lua em Gêmeos na casa 7 é o outro. Então, aprender com o tempo, com a maturidade, a não depender do outro é essencial. Que bom que você já está conseguindo, já está nesse caminho. Sim. Legal. Eu ia perguntar se tivesse medo de fazer tatuagem. Destemido, mas teve medo. Tô brincando. Não, pior que não, Tô brincando. cara. Pior que não, vai na cara e coragem. No pescoço? Agora eu vou contar uma situação que tu falou de tatuagem, eu lembrei. Porque eu tenho piercing no nariz, né? Quem tá só ouvindo não tá vendo isso. Audiodescrição aqui, né? Eu tenho piercing no nariz. E quando eu fui colocar esse piercing, eu tava na Expo Tatu. Um evento que tem de tatuagem aqui em Florianópolis e tal. E eu nem tinha planos de botar piercing nenhum. Ali eu vi, vou colocar. Pois bem, vou colocar. Aí, eu não lembro se foi primeiro o piercing ou depois essa outra coisa que eu vou contar. Aí fui lá, coloquei o piercing, ela meteu aquela agulha de 2 milímetros no meu nariz, passou, esfregou, puxou aqui, puxou ali, fechou o piercing, beleza, quanto que é? Paguei e fui embora. E aí, no mesmo evento, tava tendo uma ativação de vacinação. Aí eu fui tomar uma vacina, sabe o que aconteceu? Desmaiou. Baixou a pressão. Eu não desmaiei, mas o suador frio veio. Acontece. Muito bom, muito bom. Então, assim, pro piercing vai, pra estética vai, agora pra saúde o cara passa mal. Paulo, eu te perguntar um negócio que eu até falei ali no início, né, dos estereótipos. A gente tem aquela acha, né? Porque o cara dos Gêmeos é assim, o cara da Libra é assim, o Canceriano... Tem isso, né? Tem isso. Tem isso que as pessoas acham. O estereótipo tem. O estereótipo, né? Nem sempre bate como você falou. Nem sempre bate, mas isso é importante, sabia? Ter o estereótipo também é legal. O que acontece, né? Na história da astrologia, a gente vem, né, a astrologia, ela vem de muito poder, né? Então, antigamente, os grandes astrólogos eram os melhores amigos dos reis, eram os melhores amigos da corte, eram os melhores amigos da burguesia, né? Por quê? Porque a gente ajudava a prever ou a tomar decisões, né? Então, as guerras eram pautadas em astrologia, muitas vezes. As decisões eram pautadas em astrologia. Grandes nomes também eram astrólogos, como Da Vinci, por exemplo, era um grande astrólogo, né? E a gente vem dessa fase, e aí junto com o crescimento muito grande do cristianismo, né? E enfim, de toda aquela época ali meio sombria do século XV, né? Da Inquisição, de algumas regras impostas, uma época mais medieval e tudo mais. A gente tem uma queda muito grande da astrologia e até uma destruição de muito material, né? E uma marginalização dessa área pelas suas conexões espirituais, né? Não somos uma ferramenta espiritual, mas somos uma ferramenta energética. Então, dentro da espiritualidade, do cristianismo e do que se acreditava na época, isso foi podado, né, de uma forma muito grande, e aí a gente foi morrendo, né, aos pouquinhos. Com o advento da ciência, mais um pouquinho, né, veio a psicologia e tal, que eu sou um grande fã, e hoje o meu trabalho é muito pautado em conseguir unir essas áreas, mas a astrologia ela foi caindo. E aí, a partir ali dos anos 90, com o crescimento de jornais, de impressos, né, da mídia como um todo, a gente começou a reaparecer nos horóscopos, né, os famosos horóscopos. E pra gente conseguir, isso aí é a técnica de marketing, né, o que a gente precisa? A gente precisa entreter o público. No final das contas, tudo que a gente precisa é fazer o público tirar a cabeça de um lugar e colocar no outro, dar um motivo pra pessoa dar uma desculpa na vida também, coisa mais boa, a gente poder dar uma desculpa de alguma coisa, falar que a culpa não é nossa, né? E veio com um papel muito importante os horóscopos se conectando muito com as pessoas, né? Então, imagino que vocês também devem ter ouvido falar a primeira vez do signo de vocês por conta do horóscopo. Eu, pelo menos, foi inclusive do jornal Revistinha Física, né? Olha só, quem nasce ali do dia 21 de setembro a 22 de outubro é libriano, então eu sou libriano, então quer dizer que hoje o dia tá bom pro amor, pro libriano, né? E aí, vindo esses horóscopos muito forte,
a gente passou... E aí, a melhor forma de você identificar uma pessoa mais fácil... A parte mais fácil de um mapa astral de você identificar é o seu Sol, né? Que a gente chama de nosso signo. Porque ele é pela data, né? O ascendente, por exemplo, é pelo horário. A Lua varia muito de data para data. Todo mês a Lua passa por todos os signos. E o Sol não. Ele passa um mês, bem certinho, 30 dias por cada signo. Então, é o jeito mais fácil de você rotular alguém, né? Astrologicamente é pelo seu Sol. E aí veio muito forte isso dos horóscopos. Cresceram, a galera curtiu, todo mundo começou a saber, e aí ficou nisso, né? Por quê? Porque a única coisa que você pode fazer offline é saber o seu Sol. Não tem como você saber o resto das coisas, né? Um cálculo muito complexo para você saber um ascendente, uma lua, esse tipo de coisa. Então cresceu muito o estereótipo do nosso Sol, que é o nosso signo. E aí a galera começou a pesquisar, começou a buscar um pouco mais sobre qual é o significado de cada signo e se conectar muito com isso. Que não tá errado, né? Tá muito correto. O nosso Sol, ele dita muito do que a gente é. O problema, obviamente, é que as pessoas começaram a se rotular, né? E aí parece que é esse estereótipo, que é todo mundo igual. E aí, cara, injusto você dividir a humanidade em 12, né? Sim. E achar que todo mundo vai ser igual. Mas é muito importante. Existem, sim, os estereótipos. É importante a gente entender que é muito além disso. Mas também é muito importante existirem os estereótipos, porque é assim que as pessoas chegam pra gente. Senão a gente já tá esquecido ainda e apagado da história, como teve ali um período em que a gente esteve. Que legal. E sabe o que eu estava pensando enquanto tu explicavas um pouquinho sobre isso? É que, querendo ou não, esse estereótipo, por mais verdadeiro ou não, em determinados graus, né, graus que ele seja, é legal porque a pessoa, às vezes, ela pode ter uma identidade para se pautar, né? Ela fortalece aquilo nela. Ah, se eu tenho essa característica, então eu vou assumir essa característica e vou ser isso, para ela não ficar perdida, ela saber como agir melhor, talvez, escolhas que ela vai fazer, o caminho que ela vai seguir. Ela lembra que ela tem aquilo ali forte, né? Por exemplo, falei da tatuagem do Fearless, é um jeito também de eu me relembrar que eu devo ser destemido, porque eu acredito nisso, eu acredito que é um movimento de uma pessoa destemida que vai fazer ela desbravar novas conquistas, e então é para eu lembrar e falar para mim mesmo que eu sou essa pessoa. Então é uma autoafirmação de identidade. Então talvez o estereótipo tenha um pouco disso também, né? Não só o estereótipo, a astrologia. Acho que essa sua colocação foi maravilhosa, porque o estereótipo também, né? Mas a astrologia é isso. A astrologia é uma forma é uma ferramenta de identificação. Ela não vai te dizer o que você é. Ela vai te dizer o que você pode ser. E aí você escolhe se você vai ser ou se você não vai. Se você vai se fortalecer com isso ou se você vai arrumar uma desculpa com isso. Se você vai ser provocado por isso a melhorar, a se entender, a buscar seus caminhos, a entender, né, os seus conceitos e aquilo que te identifica. Ou se você vai, sei lá, né, negar aquilo de você, né? Então, a astrologia, a gente não deveria ser guru, né? Que, infelizmente, as pessoas gostam, né, de um guru, de alguém que chega e te diga, olha só, você tem que seguir esse caminho aqui, né? Aí, acho que o melhor cliente que eu tenho de astrologia é aquele que me provoca, aquele que me responde, aquele que fala, mas eu acho que eu não sou assim, não. Eu acho que, legal, então vamos buscar o que tu é. Se você não sabe, a gente vai descobrir aqui agora o que você é, né? Legal. Então, acho que isso é um resumo muito legal de toda a astrologia, uma ferramenta de busca de identidade, para que com isso você possa ser melhor, se tornar melhor, ou mudar, evoluir, se é que existe uma evolução, né? Ou se identificar mais com você, buscar a sua autenticidade, ser mais feliz, como um todo. Eu acho que tem a ver até com os arquétipos, tu que vem do marketing e não exatamente conhece isso dentro do branding, o posicionamento de marca em cima dos 12 arquétipos, né? Também 12, por coincidência, de todos aqueles arquétipos, é uma forma de tu criar uma identidade, criar uma identificação específica e as pessoas conseguirem fazer essa correlação. Então essa marca fala desse jeito, se posiciona desse jeito e eu me conecto com isso. Também tem isso de gerar essa conexão, né? Quem evoluiu muito o conceito de arquétipos é Jung. Jung é um dos pais é o pai da psicologia analítica, né? Ele e Freud estavam ali juntinhos na criação da psicanálise. Por isso que eu sou muito apaixonado por psicanálise, né? Os dois foram muito amigos durante 6, 9 anos, brigaram por algum motivo, se separaram. Freud foi para a psicanálise e Jung criou a psicologia analítica. E ele desenvolveu muito bem os conceitos dos arquétipos, né? E curioso ou não, Jung também era um super curioso, super estudante de astrologia, né? Então, ele enxergava nos arquétipos as definições humanas, né? As definições de questões nossas, e que também existe na astrologia muito forte. Astrologia, tarô, né? E todos esses lugares onde a gente encontra muitos arquétipos, isso vem com muita força. Então, é um jeito da gente canalizar
uma energia, uma personalidade, alguma coisa nossa. Mais uma das ferramentas que existem. Boa. Legal. Eu conheci o Paulo nas redes sociais, primeira vez, né? Vou ler aqui, ó. Astrologia técnica, didática e analítica. Bacharel em Direito e escritor. Interpretações com método e precisão. Consultas particulares. Link abaixo. Tem uma mãozinha pro link. O que as pessoas mais te procuram por qual motivo? Na internet, nas redes sociais. Me procuram... O motivo que elas querem fazer um mapa, você quer dizer? É pra fazer um mapa, É pra fazer um mapa. Uma consulta mais profunda. Acho que existem 2 grandes motivadores, né? Um deles é para fazer uma consulta, né? Outro deles é porque faço previsões diárias, né? Tenho os meus grupos, esse tipo de coisa de previsão. Então, muita gente chega ali por conta disso e me procura para ter uma orientação, né? E nos mapas, nos atendimentos como um todo, mapa astral, revolução solar, mapa do amor, carreira e tal, é sempre porque a pessoa está passando por um problema. Assim, 90% das vezes é porque eu tô com um problema que eu preciso saber para onde eu vou, né? Eu preciso saber seguir. Então, às vezes é um problema profissional, às vezes eu tô passando por uma transição de carreira, às vezes eu tô perdido na minha vida, ou eu tô começando a minha carreira, né? Essa semana mesmo, semana que vem eu tenho atendimento de um adolescente, a mãe dele me procurou, ele tá na fase de escolher faculdade, né? E tal. Paulo, quero que você ajude a orientar ele para aquilo que vai fazer ele feliz, né? E a astrologia, será que a astrologia ajuda? Ajuda, né? Então, carreira é muito forte, amor, né? Todo mundo tem, Sim. todo mundo quer saber um pouco mais. E aí, por que eu tenho o dedo podre, né? O que tá acontecendo comigo? Por que meu ex é igual ao meu outro ex, que é igual ao meu pai, que é igual não sei o quê, né? Então, amor também, são áreas que as pessoas doem muito, né? E que elas precisam dessa orientação. Então, as pessoas me buscam em busca de orientação, né? E aí eu gosto de falar que eu não sou guru, né? Eu não vou dar uma resposta. Eu vou provocar que você encontre a orientação com base no estudo astrológico, né? Com base nessa ferramenta que vai me falar muito sobre você. Mas eu não vou te falar o que fazer, né? Eu não vou te dar o caminho. Eu vou abrir sua cabeça. O caminho você constrói. Isso, falou que tu não é o guru, mas isso é muito o papel do mestre, né? O mestre, o sábio, ele abre a tua cabeça para você identificar as oportunidades, o caminho e fazer a escolha, né? Exatamente. Eu acho que existe esse mestre que abre, né? Que se você busca o mestre para ele abrir sua cabeça, é maravilhoso. Esse é o meu papel, né? É te dar o conhecimento. O que você faz com ele, você que escolhe, né? E isso vem muito, inclusive, com o movimento astrológico que a gente tem. Vocês já devem ter ouvido falar da Era de Aquário. Toda a Era de Aquário tá chegando, não sei o quê, né? A gente passou por um período de Era de Peixes, né? De Plutão em Peixes. Então, um movimento muito grande voltado a... Não sei se existe essa palavra, tá? Vou inventar agora, mas a gurutização, tá? O que é esse movimento? Durante muitos anos, né? A gente buscou um mestre, porque Peixes é o representativo do espiritual, do mestre, né? Tipo Jesus Cristo, que é um grande mestre para todo mundo, Sim. né? Os seus ensinamentos, o que está escrito na Bíblia, né? Vamos seguir ali a ferro e fogo, aquilo que está escrito ali. E aí, obviamente, né, espelhando esse movimento, muitos mestres surgindo, né? Então a gente tem Deepak Chopra, a gente tem um monte de gente que, inclusive, agora dá até medo de falar, porque tem tanta polêmica com o caso Epstein, né? Uma galera que saiu ali, que é ruim da gente... Enfim. Mas todas essas pessoas que a gente vê como gurus, né? Então é aquele cara que fala na internet alguma coisa e que eu quero aprender, que eu vou seguir o que ele tá me dizendo, porque ele vai me dar 5 ferramentas para resolver a minha vida. E aí a gente teve um crescimento muito grande disso nos últimos anos, né? Centenas de anos a gente foi cada vez mais buscando essa gurutização até chegar nesse movimento da internet, onde nós temos os influencers, né? A própria palavra influenciando a gente a tomar as nossas decisões. E aí a gente começa a entrar agora numa era de Aquário, né? E Aquário, diferente de Peixes, Peixes é um signo, né, muito dependente, Aquário é livre. Aquário se pauta em você mesmo. Aquário é identidade, autenticidade, né? Então, como é que eu busco as respostas em mim? Naquilo que eu sou, não no que o outro está me dizendo, não naquilo que o outro quer que eu faça, né? Mas naquilo que eu gosto. Então, a gente vê a diversidade crescendo, porque, dizem que eu não posso ser homossexual, dizem que eu não posso ser de uma religião diferente, dizem que... Mas, cara, eu quero ser, e aí? Vamos lá, vamos se transformar, né? Então, é um movimento astrológico mesmo que traz essa sair do guru, né? Sair do mestre e entrar para uma era mais onde eu recebo a informação, mas eu escolho qual caminho eu vou seguir. Eu não vou seguir o que estão me mandando. Vou seguir aquilo que é bom para mim. Né? Paulo, quem te procura tem muito aquela confusão do trabalho que tu faz com o do vidente.
Tem. Tem muito essa... Não, porque o Paulo vai prever o futuro aqui da... Tem, de Marte é sensitiva, né? Vamos agora me dar uns números aqui, vamos pras ligações, eu vou adivinhar o que vai acontecer na sua vida. Tem muito isso, a pessoa Tem ainda muito. confunde. Tem muito. Confunde porque tem muita gente que faz também, Entendi. né? E tá tudo bem, acho que cada um eu acredito que existam videntes, né? Eu mesmo tenho a minha espiritualidade, tenho a minha religião, acredito que pessoas podem saber, entidades podem saber coisas da minha vida. Mas eu não faço esse trabalho, né? Certo. Então, por exemplo, por muito tempo eu fui tarólogo também, né? Eu uni a astrologia com tarô. Só que as perguntas do Tarô tarô... são as cartas. São as cartas. As perguntas do tarô é assim... Um negócio, gente. Tipo, a minha última pergunta de tarô, que foi quando eu desisti do tarô, foi uma... Jogasse a última carta, eu jogo a última Quem carta. foi que fez essa pergunta? Eu nem me lembro o nome da mulher, mas ela me perguntou se estava grávida. E aí ela me pagou, sei lá, R$80, assim, R$100 na época, pra uma consulta, me perguntou se estava grávida. Eu falei, moça, eu vou ter que devolver o seu dinheiro. Porque eu não tenho esse papel de te falar se tu tá grávida. Eu acho que você tem que fazer um teste, né? Devolve o dinheiro, vai comprar um teste, Faz minha um querida. teste pra ver, Então né? faz. Porque existe sim esse lado do guru. E existem pessoas que exercem esse papel. E mais uma vez, é importante. Eu acho que tem pessoas que precisam ouvir, né? Isso, que buscam essa vidência mesmo. Mas tem muita gente que pesquisa e eu não sou assim. Aí as pessoas ficam meio desanimadas porque eu já falo desde o início. Falo, olha, eu não sei te dar essa resposta. Vamos ter que investigar aqui pra ver se você sabe essa resposta. Tem uma história muito rapidinha, já contei uma vez aqui, que a minha família, minha mãe, elas gostam de tarô, dessas coisas são ligadas nisso, né? Minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, família bem feminina assim, né? E daí, na época, minha esposa, a gente tava noivo, né? Está fazendo 20 e tantos anos, a gente era noivo. E a minha mãe, a turma, elas se uniram lá e foram numa vidente. E daí a minha esposa foi junto, meio assim, meio assado, e foi. Daí chegou lá, perguntou, né? Ah, vai casar, tá noiva, tal. E acho que perguntou, será que é uma boa, não é uma boa? Num tom assim, né? Daí a vidente falou assim, ó, pode casar, porque eu tô vendo aqui que ele vai ter muito. Daí eles pensaram que era muita grana. Era muito carnê da Renner pra pagar. Saiu Muito antes bom. da vidente completar ali Ela a não frase. terminou, mas é que essa é a graça, Acontece, entendeu? acontece. Muito bom. Não, mas acho que é muito forte essa busca. E eu também busco, como eu falei, assim, é importante. Acho que existem alguns momentos que a gente só quer uma resposta. A gente só quer saber o que vai acontecer. Porque a vida é difícil, né, gente? Pelo amor Sim. de Deus. Tem que pagar boleto, tem que pagar os carnes da Carnê. Renner, entendeu? A gente tem... A vida é muito pesada num todo e às vezes o que você precisa é um acalento, que é o papel da fé, da religiosidade, te dá um acalento, te dá um colo, te dá um calma, vai ficar tudo bem, vai passar, você vai conseguir, os seus caminhos vão se abrir, né? Existe aqui, tô vendo no seu futuro uma coisa muito boa e tal. É muito bom pra te dar esperança, né? A gente precisa dessa esperança. Mas também pode ser uma cilada, e a gente cai no, né, charlatões, galera que só Entendi. faz isso por dinheiro. Então, ter a responsabilidade de fazer isso com muita confiança, né? Mas é muito legal. Eu mesmo apelo, minhas amigas tarólogas, assim, apelo pra elas o tempo inteiro. Falo, amigas, por favor, alguém me mostra qual é o caminho que eu não tô sabendo nesse momento. Então é legal. Boa, boa. Mas assim, falar em desbravar o caminho, conhecer verdades, a gente não falou ainda sobre o mapa astral desse Não cara aqui do meu falamos, lado. ele foi Tava enrolando, curioso, tá? ele E enrolou. aí, mas vamos lá. Vamos Olha só, saber. você tem seu ascendente, é curioso, tá, gente? Porque o Mancha, ele não tinha certeza Do do horário. horário de nascimento dele. E isso acontece principalmente para pessoas que nasceram antes dos anos 2000. Você nasceu em 98, né? Não, nasci em 76. Eu sei. 98, Você é geração Z? Não. A gente não tem uma atualização certinha do nosso horário de nascimento lá na certidão de nascimento. Os nossos pais não lembram mais, faz muito tempo, né? Então, existe essa confusão muitas vezes do horário. O horário é muito importante para você fazer o seu mapa astral. E no caso do Mancha, ele me trouxe um horário, olha, entre 1h, meia-noite, 1h, eu coloquei, Isso. tá, vamos colocar 00:30. E... coincidentemente ou não, caiu exatamente no grau 01 ali entre 2 signos. Então eu tive que fazer algumas perguntas pro Mancha para ter certeza se o ascendente dele era em Áries ou se era em Peixes, e ficou muito claro para mim que é um ascendente em Áries, né? Então o Mancha, ele tem Sol em Gêmeos, você comentou, né, criativo, essa coisa, né, do que a galera fala 2 caras, mas também criativo e tal. E Gêmeos é um arquétipo muito forte de comunicação e de expressão, né? Então você tem a Lua em Gêmeos, né, que eu comentei. Sim. Então, enquanto a comunicação para você te nutre, né? Pro Mancha, a comunicação, ela faz parte dele mesmo, assim. É uma coisa que talvez desde sempre ele já tenha nascido com essa necessidade de expressar, e isso é ele, é a essência, né? Sol é a nossa essência. Então fala muito sobre aquilo que se é. E a expressão em diversos sentidos. Talvez no início da sua vida não era
comunicando, falando, ai, Paulo, eu já fui tímido, que pode ser que seja, mas se expressar de alguma forma. Às vezes era se expressar chorando, às vezes era se expressar se emburrando, né, ficando fechado e tal, às vezes era desenhando. Então, peixes, ou gêmeos, vem com uma necessidade de expressão muito grande, e com um ascendente em Áries, que faz com que as pessoas olhem pra você e pensem, nossa, deve ser bravão, deve ser grosseiro, tem cara de grosseiro, tem cara de que é meio talvez mais bravo mesmo no jeito de falar, né, direto e tal. Só que vem uma lua em peixes que te deixa amorzinho, queridinho, né, que faz você ter... O que te nutre é a sensibilidade mesmo de olhar para o outro, de sentir o outro. Então, às vezes, até uma dificuldade, né, talvez antes da maturidade, uma dificuldade de conseguir filtrar o que era seu e o que era do outro. Era tipo assim, se eu vejo alguém chorando, eu choro junto, né? Ou aquilo me compadece muito, né? Então, a lua em peixes, ela vem com uma questão emocional muito grande. Uma necessidade de cuidar com o drama também, né? Porque às vezes pode fazer um draminha interno. Drama! Às vezes um probleminha a mais, uma tempestade em copo d'água. Mas é uma força muito grande emocional, né? Um lado emocional muito forte, mas com esse ascendente em Áries que também te faz movimentar, que te faz querer buscar, né? E é muito legal isso porque o Sol é a nossa essência. O ascendente é como o mundo nos vê. É o filtro que existe lá dentro, entre a nossa essência e as pessoas, né? Então, geralmente as pessoas veem mais o nosso ascendente do que o nosso signo na gente. E a Lua é o que nos nutre emocionalmente, é como nós somos, né? É aquele colo que a gente precisa quando a gente não tá bem, né? Ou como a gente lida com as nossas emoções. Faz sentido? A gente tá encerrando aqui mais todo sentido, Paulo. Todo sentido legal demais, cara. Ouvir isso aí até arrepia, cara. Ouvir. Pegou? E é isso aí, cara. Quando era mais jovem, às vezes acho que era mais impulsivo. A maturidade também é importante, né? Vou fazer 50 anos, já meio século nessa terra. Aí, ó. E é isso, cara. É isso aí. Eu gosto desse lado da criatividade, né? Quando era moleque, era o cara, pô, tem que botar o nome na equipe da gincana. Vem cá, Mancha, vem cá ajudar aqui, que o Mancha vai ter um nome bom aí pra equipe da gincana, né? Uhum. E uma vez eu fui questionado sobre isso, né? Eu te acho muito criativo, lá na emissora pela nossa colega Vanessa, Vanessa Rocha. E ela queria que eu fizesse um trabalho lá num evento da TV sobre criatividade. E eu fui buscar. Legal, ela me acha criativo, acho interessante, acho nota 10. Mas será que eu sou? Será que eu vou corresponder o que ela precisa de mim? E eu fui buscar, Paulo, de onde é que vinha isso, né? E vinha de sempre gostar de leitura, de ser jovem, assim como meu pai, cara. A gente ia na locadora na sexta-feira e pegava 10 filmes, 3 do Stallone, 4 do Van Damme. A gente adorava esses filmes, né? Pra entregar só na terça-feira. A gente, em 4 dias, a gente via 10 filmes, eu e meu pai. As minhas irmãs às vezes não curtiam, que era um filme de luta, de guerra, de policial, né? Meu pai era muito fã. De gostar de música, de gostar de ir no cinema, né? Daí eu encontrei nisso e falei, pô, é daí que vem a minha criatividade. Eu tiro tudo daí. Né, daquela bagagem que eu tenho até hoje, né? A referência, né? Participei de um evento de cinema esses dias e fui fazer as contas. Eu tô assistindo 21 séries ao mesmo tempo. Nossa senhora. E olha que interessante. Fui contar. Tá dando conta? Tô dando conta, eu vejo uma por dia, né? Bom. E olha que interessante, Mancha. A lua é o que nos nutre e peixes é arte. Aí, ó. Então, gostar muito disso. E Gêmeos também fala muito sobre intelectualidade. Como é a expressão, fala muito sobre intelectualidade. A leitura, o aprender, o ver, o buscar, né? Então, acho que tem muita conexão que mesmo, legal, assim, com o que você traz. Interessantíssimo. Boa. E depois a gente vai poder falar sobre os outros signos no final também? Vamos trazer um pouquinho sobre todos. Bora. Aí, ó. Boa. Mas vamos deixar pro final, né? Vamos. Deixa pros curiosos aí. Sabe o que eu queria saber, ô Paulo? É que tu vens de uma formação acadêmica dentro do direito. Direito às leis, a lei dos homens, né? E aí eu queria saber onde é que surge a astrologia na tua vida, como que ela surge, como que é esse mundo, né? Esses dois mundos que tu permeia, se eles têm conexão ou não de alguma forma, se tu encontrou essa conexão desses dois mundos, ou são episódios distintos da tua vida, momentos distintos do teu dia, como é que funciona isso? Cara, hoje eu encontrei, levou tempo, tá? Não foi proposital essa minha formação, né? Eu sempre fui, como um ascendente em Gêmeos, né? Fala muito multifacetado. Então, sempre gostei de tudo. Sempre gostei de ler, sempre gostei de arte, mas também sempre gostei de estudar polêmicas, política, coisas sociais e tal. Então, eu sempre tive muitos lados meus e sempre fiz muita coisa. Trabalhei com um pouco de tudo, né? Então, quando eu
era muito jovem, 14, 15 anos, saindo do ensino médio, assim, né? Nos últimos anos ali do ensino médio, eu lembro que eu comecei a ouvir falar sobre astrologia mesmo, né? Eu lembro que eu ainda estava no ensino médio, de 2 amigas minhas, assim, a gente falava muito sobre isso, começou a dizer, existe um ascendente, existe uma lua, existe um mapa astral, olha só que legal. E isso não tem muitos anos, né? Mas foi bem quando a internet começou a querer dar uma desenvolvida, né? Ali ainda Facebook e tal, e a gente começou a ter mais acesso. Eu sou de uma cidade muito pequenininha, chamada São Miguel do Oeste, do interior de Santa Catarina, onde, divisa com a Argentina, né? Então, onde o acesso às coisas é demorado. As coisas demoravam para chegar lá. Então, não tinha astrólogo, não tinha livro de astrologia, não tinha esse conhecimento. Então, quando a internet começou a entregar um pouco mais disso, eu comecei a descobrir. E eu era muito jovem, né? E aí, isso virou um hobby. Vamos procurar um pouquinho mais, eu e as minhas amigas, de repente eu mais do que as minhas amigas, e fui me aprofundando, fui gostando, fui curtindo. Mas ok, sempre um hobby. E sempre com esse meu lado de muita curiosidade a respeito do cosmos, da espiritualidade, das coisas místicas que vão além, não que a astrologia necessariamente seja mística, né? Mas que vão além do nosso entendimento, sempre fui muito curioso. E tem informações muito diferentes. Tem até uma que eu nem te falei, que eu sou técnico em alimentos, assim, ó. São várias coisas completas, entendeu? É muito diferente. Então, sempre fui muito curioso. E aí, na época da faculdade, eu tinha muita dúvida do que fazer, né? Eu gostava das biológicas, eu gostava da saúde, não tinha nada na minha cidade da área da saúde, minha mãe não tinha grana para me mandar para fora, né? Então, eu costumo contar a minha história junto com a história da minha família, porque fala muito sobre mim, né? É social também. Então, eu sou filho de faxineira, sou filho de marceneiro, de uma cidade muito pequena, com pouquíssimas oportunidades de estudo, de aprofundamento. E aí eu ganhei uma bolsa para direito, né? Então, na verdade, eu ganhei a primeira bolsa para engenharia civil, fiz um semestre, foi horrível. Horrível, eu nunca gostei de matemática. Então, não sei por quê, o que eu fui fazer lá, né? Tranquei, voltei a estudar pro Enem e consegui mais uma bolsa 100%. E aí, na época, cara, vou escolher o quê? Não sei, todo mundo fala que é direito. E aí, né, curiosamente ou não, lembro que o meu signo, né, Libra, balança, é o direito também, né? A galera, olha só, tem tudo a ver com você, vai lá, né, você busca isso e tal, você tem um jeito de advogado. E aí, eu decidi, com a bolsa, né, eu decidi que eu ia cursar direito. E, cara, comecei a faculdade e também, por gostar muito desse lado social, político e tal, pra mim fazia muito sentido, e de fato fez muito sentido, eu curti muito a faculdade. E nessa época eu já comecei a me desenvolver como astrólogo, né? Quando eu comecei a faculdade, eu tinha 19 anos, foi quando eu também comecei com astrologia. E isso era em, enfim, acho que, sei lá, 2017, 18, alguma coisa assim. Eu tava mais ou menos na metade da faculdade, e eu lembro de uma amiga minha, que também ela era microfisioterapeuta, teta healer, umas coisas assim. Ela falou, Paulo, você vai vender. Eu vou comprar seu mapa. Agora você vai fazer uma passada pra mim, eu vou te pagar pra você fazer. Porque você é bom nisso, você precisa começar a trabalhar com isso, né? Ganhar dinheiro com isso. E eu fiz, gostei, e aí resolvi. E aí a pandemia chegou, né? Tava na metade, um pouco depois da metade da faculdade, chegou a pandemia. Eu já estava trabalhando com isso, já estava vendendo uns mapinhas e tal, e aí eu resolvi que eu ia começar a criar conteúdo. Isso foi em 2019, comecei a criar conteúdo, em 2020 chegou a pandemia, e essa é uma das histórias mais espirituais que eu tenho. O Jung diria que não é espiritual, que os nossos sonhos têm todos os significados necessários para a gente crescer na vida, né? Mas eu sonhei que eu estava fazendo um vídeo, virado de lado assim, falando sobre os signos, com a câmera me pegando do outro lado, eu com o lado virado, com uma luz atrás. Eu acordei e na época... esqueci de contar uma parte, né? Eu também sou marqueteiro. Durante todo esse período, eu trabalhava com marketing já numa empresa, né? No corporativo. E aí eu tinha amigos da área que tinham câmera e tal. E eu chamei meus amigos e falei, gente, eu tive um sonho que eu tinha que gravar uma série de vídeos assim. E eu quero gravar essa série de vídeos. Vocês me ajudam? Vocês gravam pra mim? A gente grava. Isso era pandemia. Isso era pandemia. E aí eu gravei a série de vídeos e eu simplesmente viralizei. Do dia pra noite eu tinha, sei lá, 5 mil seguidores. Então, do dia pra noite eu tinha 30 mil seguidores. Foi, tipo assim, 2 dias. Ex-BBB, publicando meus vídeos, uma galera, porque até então a astrologia ainda estava muito nichada no humor, né? Então, por exemplo, o Vitor de Castro, né, do Deboche Astral, cara, incrível o canal dele, ele já era muito conhecido na época, mas ele fazia deboche astral, né? Sim. Humor, muito legal e tal. E eu cheguei na pandemia com amor, e não com humor, né? Então eu falava com amor sobre os signos,
com carinho, com acolhimento, porque era o momento que as pessoas precisavam disso. E aí eu viralizei pra caramba, né? Então, em pouco tempo, eu tava com 90 mil seguidores, sei lá, assim, muito pouco tempo mesmo, assim, 2, 3 meses. E aí minha carreira deslanchou, né? Como astrólogo, como produtor de conteúdo, foquei muito mais nisso. E aí eu me formei em Direito. Mas assim, o Direito ficou apagado da minha vida, porque eu sempre trabalhei com marketing, me formei em Direito, o Direito era um porre, assim, perdão os advogados, gente, pelo amor de Deus, parabéns pelo trabalho de vocês, mas jamais na minha vida que eu ia conseguir fazer isso, porque o direito, ele é muito muito certinho, né? É aquilo ali, você segue a lei, você segue o que tá ali. Eu sempre fui criativo, sempre fui, quero fazer diferente, quero criar e tal. Então o marketing sempre esteve ali como meu ganha-pão, né? Como aquilo que me segurava. E aí, as minhas duas carreiras foram seguindo juntas, marketing e astrologia, durante muitos anos. Até que eu tive um lapso, assim, de um burnoutzinho, né, de carreira, parei de produzir conteúdo, desativei meu Insta, né, durante 6 meses, uns 2 anos e pouco atrás, para repensar o meu trabalho como astrólogo. Eu já não estava mais me conectando com o que eu fazia. E nesse período, eu comecei a entender que o direito tinha tudo a ver comigo. E que a astrologia era muito social, assim como o direito. E que não tem como eu falar de você só pelo seu mapa. Eu preciso saber o seu contexto, eu preciso saber de onde você veio, eu preciso saber quem você é, eu preciso saber quem é a sua família, eu preciso saber qual é a sua realidade. E o direito tem tudo a ver com isso. E foi aí que eu comecei a perceber que a minha formação foi a melhor formação que eu podia ter, né? Que é uma formação social, que é uma formação voltada para pessoas. Todo o meu trabalho ali no direito, meus estágios sempre foram em audiências públicas, né? Em conversar com gente. Eu lembro da minha professora falando, Paolo, você não pode ouvir tanto as pessoas. Esse é o trabalho do psicólogo, não é seu trabalho, né? Você tá ali escutando muito, você tem que se posicionar e é isso aí, né? Você tem que mostrar qual é a lei. Então, foi aí que os campos se conectaram, né? O direito com a astrologia, quando eu entendi que a astrologia é muito social e eu comecei a falar mais para pessoas normais, né? E eu tirei a astrologia que eu falava da manifestação, da cocriação, não sei o que, o futuro, seus sonhos e tal, e trouxe a astrologia pro aqui e pro agora. Quem é você? Quais são seus problemas? Vamos falar sobre a sua realidade. Não adianta você querer manifestar um salário de 15 se você ganha 1, né? Vamos manifestar 2 primeiro, vamos olhar para aquilo que você é, né? Vamos com calma. E o marketing sempre seguiu junto disso, né? Recentemente eu até falei num vídeo, falei, gente, desculpa, mas eu acho que você não tem que largar tudo para viver seus sonhos, né? Você tem que olhar para sua realidade. Então, assim, eu sigo vivendo o meu sonho, que é a astrologia, mas eu sigo ganhando o meu pão de cada dia, que é o marketing, trabalhando, né, no corporativo e tal, até que em algum momento da minha vida, talvez eu escolha um dos lados, né? Legal. Sabe que eu assisti esse vídeo antes da gente entrar aqui, achei maravilhoso, inclusive. Quem não viu, entra lá no Instagram, fala o teu arroba aí pra gente. Paolo Gosdezinck, gente, coloca Paolo G-O-Z, que já vai aparecer, tá? Gosdezinck. Eu assisti esse vídeo, achei ele incrível, inclusive, porque eu também vivo um pouco disso, assim, né? Eu produzo conteúdo sobre minimalismo no meu Instagram. Então, é outra realidade. Eu trabalho também na parte eu sou líder de um projeto, onde também trabalha com criatividade, mas também com a promoção de marcas, marketing, publicidade e tal. Tá tudo imerso nisso, né? Então parece até meio contraditório, mas é uma coisa que eu me identifico muito. E quando eu vi, eu achei que fez muito sentido. Só que eu queria perguntar para ti, se tu tem o desejo de viver desse sonho da astrologia como full time, assim, porque no teu vídeo tu menciona que depois que você vive do seu trabalho, ele vira uma chave. Ele vive do seu sonho, ele vira uma chave, porque é o seu trabalho agora. Então vai encher o saco em algum momento, tem uma obrigação em cima daquilo, não é mais só um sonho, só um passatempo, digamos assim. E aí eu queria saber se você quer virar essa chave ou quer continuar nessa dicotomia, digamos assim. A gente queria chamar a Jéssica, minha terapeuta, tá? Eu acho que ela deve ter mandado uma mensagem pra ele aqui, pra ele me fazer essa pergunta. É uma ótima pergunta, tá? Sim, depois que você transforma o seu sonho em trabalho, a piada faça o que você ama e não ame nada nunca mais, né? Porque trabalho é um saco. Todo mundo gostaria de ser herdeiro, né? A gente gostaria de não precisar trabalhar, apenas consumir. Acho que esse é o desejo central de todo mundo, né? Eu amo o meu trabalho. Você pode até gostar do seu trabalho, mas agora é muito bom você estar em casa e poder comprar um iPhone, quem sabe uma Ferrari, né? Sem precisar fazer nada, viajar para Tailândia, né? Sem precisar trabalhar seria ótimo. Então eu acredito sim que quando você vive do seu sonho, ele já deixa de ser um sonho, tá? E aí eu tenho 2 teorias para isso. A primeira a astrologia já é, às vezes, um porre para mim,
tá? Então, assim, é normal e tá tudo bem. Acho que a gente precisa normalizar, encher o saco com o nosso trabalho. E isso já acontece inúmeras vezes. Eu tô cansadíssimo e eu preciso atender, né? Porque eu ganho dinheiro com isso também. Ou então produzir conteúdo. Quem me segue há tempo sabe que às vezes eu falo, gente, essa semana não vai ter nada. Nada, porque eu tô cansado, não vou fazer e não quero e não vou fazer. Então já é, tá? Isso. Mas não deixa de ser um sonho. Não deixa de ser um desejo. Mas o desejo não é necessariamente viver de astrologia. Acho que o desejo é poder levar a astrologia e ajudar as pessoas com isso. Agora, a astrologia também é um trabalho e tá tudo bem, né? E aí eu preciso também ganhar dinheiro com isso e beleza. Eu acho que em algum momento da minha vida, eu vou ter que escolher um dos lados, né? Geminiano, com Libra ali, querendo ter sempre dois lados. Talvez em algum momento eu precise, mas eu não sei quando. Eu não tenho uma meta, eu acho que eu vivo a possibilidade de ser isso que eu sou nesse momento. E é isso aí, essa é a minha realidade. Eu não vou sofrer querendo escolher um lado agora, sendo que eu não preciso disso. Mas eu também tenho o sonho de ter filhos, né? Você tem filha, né? Você Tenho falou. filha. Então, você sabe que não é tão simples assim. Você precisa ter tempo, né? E tal. Então, eu sei que em algum momento essa conta vai chegar. E segundo os meus amigos astrólogos que leem os meus mapas, é logo que essa conta chega, né? Mas não sei. Mas existe uma outra teoria também, uma teoria lacaniana, na verdade, né? Que fala que todo desejo, ele vem de uma fantasia, né? Então, você sonha com alguma coisa, você tem uma fantasia, né? A minha fantasia é ter... Me digam aí um desejo de vocês de consumo, alguma coisa que vocês querem comprar que tá distante. Desejo de consumo? Cara, uma casa no estilo moderno com um vitral assim gigante em cima de um penhasco pro mar. Tá. Então você quer comprar uma casa lá no Morro das Pedras, né? Olhando pro mar, lá no sul da ilha. Mas moderna, tá? Não Modernona, é bicho grego, tá moderna. bom. Então esse é seu desejo nesse momento. Ele é uma realidade? Não Uma fantasia, né? É uma fantasia. Então, você fantasia esse seu desejo. Você quer chegar lá em algum momento. Quando você chegar lá, você acha que você vai parar de viver? Você acha que você vai parar de desejar? Não. Você vai transferir o seu desejo para outra coisa, né? Exatamente. Então, o nosso desejo, ele é sempre uma fantasia. A gente chega no nosso desejo, a gente transfere esse desejo. Não existe parar de desejar. A vida é sobre desejar. Então, nesse momento, eu desejo viver de astrologia. Talvez eu desejo crescer na minha carreira de alguma forma, eu quero que as pessoas me conheçam e tal. Eu desejo isso. Mas é um sonho viver de astrologia, somente de astrologia, é um sonho. Mas eu sei que quando eu chegar nesse momento, eu vou sonhar várias outras coisas também. Então eu vou estar vivendo o meu sonho, ele vai se tornar realidade, talvez ele vai ser um saco em alguns momentos, em outros momentos eu vou ser muito feliz. E os meus sonhos, eles vão ser transferidos para outras coisas. Então, quando eu falo que a gente não deve somente, né, achar que viver o sonho vai ser tudo na vida, que a gente vai ser realizado, é porque a gente coloca o ideal de que, a partir do momento que eu chego no meu sonho, então que eu viro só astrólogo, né? Eu vou ser muito feliz. E acabou. Eu vou ser feliz. Daqui pra frente eu vou ser feliz. Só que vai chegar lá e eu não vou ser feliz. Porque eu vou ter outros sonhos. Eu vou transferir os meus sonhos pra algum lugar. E aí eu vou me frustrar. Pensando que, era tudo que eu queria. E eu não tô feliz. Sim, você não tá. Porque não era tudo que você queria. Era uma coisa que você queria. Então, eu acredito muito nisso. Assim, eu acho que a astrologia, em algum momento, vai ser uma realização de um sonho. Talvez vai ser maçante em muitos momentos, mas é isso. Eu vou chegar lá e vou transferir. Que legal. Eu acho que eu traria um elemento aí, que eu achei muito legal que tu trouxe, porque vai trazendo clareza assim, sobre esse tema, né? Mas eu acho que o propósito pode ser um elemento que conduz a gente a... Mesmo que a gente alcance um objetivo, que é um sonho, se a gente tem um propósito, ele tende a ser maior, né? Eu acho que tu falou agora há pouco sobre a ideia de querer mudar a vida das pessoas por meio da astrologia, então ela vira uma ferramenta para um propósito, né? Isso aí. Então também tem isso, né? Então às vezes o propósito pode ser algo maior que vai estar sempre se retroalimentando, tu pode mudar a ferramenta, o jeito de fazer, onde tu tá, onde tu não tá, do jeito que tu faz, e tu vai continuar buscando esse propósito, né? Você tem vou referenciar a Anitta aqui, né? Mas não é numa música, poderia ser. A Anitta deu uma entrevista recentemente pro cara da Caíto Chili Maia. Beans. Isso, pro Caíto. E eu fiz um vídeo sobre isso também, porque eu achei incrível ela falando, porque aí, o que se confunde também, né? A gente acha que propósito é trabalho, né? Então, a gente é reconhecido sempre pelo nosso trabalho. Ai, parabéns, você ganhou uma promoção, parabéns, você tá trabalhando lá na ND, parabéns, você sei lá, tem um podcast que todo mundo conhece, Paulo, parabéns, você tem muito seguidor no Instagram e tal, parabéns. Mas e quando você tem conquistas pessoais, né? Será que isso não é válido? Será que a gente não merece parabéns também? Parece que a gente só é merecedor daquilo que, do reconhecimento das pessoas
quando você quer alguma coisa no seu trabalho. Então, eu só provoco para que a gente não confunda propósito com trabalho. Então, será mesmo que o meu propósito de vida é levar a astrologia para as pessoas? Ou será que isso é também uma das coisas do meu propósito? Né? Porque o meu propósito de vida pode ser pai, pode ser feliz, pode ser, sei lá, ajudar minha família. São vários, né? Então, que a gente também não confunda propósito com trabalho e com só uma coisa. Porque acho que também existe muito isso. Eu recebo muito cliente, né? Você comentou antes como as pessoas vêm, querendo saber a missão de vida. Qual a minha missão? Porque existe uma área da astrologia mais esotérica que estuda os nodos lunares como missões de vida, né? Nodo sul como aquilo que você já veio das suas outras vidas, para quem acredita em outras vidas, como uma carga que você vem, então em outras vidas você foi muito fiel, muito seguro e tal, e você vem nessa vida para desenvolver alguma coisa que é o seu nodo norte, que é a sua missão de alma, né? Só que, será que você só tem uma missão? Será que você não tem várias? A gente não sabe. Uma coisa que não tem como você saber. Você só vai saber quando você desencarnar. E olha lá, né? A gente espera que a gente descubra quando a gente desencarnar. Então, que a gente não confunda propósito com trabalho e que a gente não ache também que a gente só tem um. Mas eu acho sim que a astrologia, por exemplo, é uma ferramenta para eu atingir um dos meus propósitos, que é levar esse conhecimento pra galera e levar amor, assim, acalento mesmo pras pessoas. Eu tenho uma observação e uma pergunta. Observação é a seguinte, né? Contei a história que eu era... Lá na minha raiz, eu pegava 10 filmes, né, na locadora pra assistir. O Paulo ia no tribunal, pegava 10 processos. Dava uma lidinha no final tipo de semana, isso. Deus assim. me livre. E a pergunta é a seguinte, a gente falou ali em sonhos, né? E hoje a galera mais jovem, Paulo, tem muito sonho de ser um criador de conteúdo, de estar vivendo na internet, né? Acha que às vezes enxerga só o lado bom da história. Como é que é a tua rotina? Você até brincou. Às vezes eu falo lá pra galera, essa semana não vai ter nada. Você quer dizer que essa semana não vai postar nada, não vai gravar um vídeo? Como é que é um dia normal aí da tua rotina nas redes sociais? Um dia normal da minha rotina? Cara, eu acho que sim. Acho que a galera tem um sonho muito grande de ser famoso, assim, né? De criar conteúdo e tal. Bom, eu não vivo só disso, né? Mas o meu trabalho nas redes sociais ele é muito específico porque eu produzo conteúdo, mas eu não sou influenciador. Entendi. Né? Então eu não falo da minha rotina, eu não tenho esse interesse. Eu quero ensinar astrologia, eu faço vídeo longo, né? Tem que fazer vídeo de 1 minuto e meio, tem que ter gatilho e tal. Não faço. Por mais marqueteiro que eu seja, eu falo, não vou fazer, isso é pauta de terapia, inclusive, né? Mas eu geralmente tenho meus dias de produção de conteúdo. Respeito muito os meus ciclos também, então se eu tô num dia ruim, eu não vou produzir conteúdo, porque eu não consigo, eu tenho um bloqueio, assim, né? Então, geralmente eu roteirizo tudo que eu quero, tenho um calendário editorial que eu crio, trazendo os meus principais focos, né, de divulgação. Então, quero falar um pouco de produto, um pouco dos meus serviços, quero trazer um pouco de inspiração, quero falar sobre trabalho, quero falar sobre história, produzo um calendário editorial, e tiro um dia para gravar vários vídeos, né? E aí, enfim, gravo eu mesmo, tenho meus materiais, gravo, edito, tudo sou eu, 100% eu, sou uma eugência, né, comigo mesmo. E programo lá pra postar. Mas é muito cansativo, porque, mais uma vez, você tem que produzir. Quando você começa a produzir conteúdo, e aqui talvez seja um Paulo meio marqueteiro falando, né? Você tem a obrigação de produzir, porque senão você não vai crescer. E o Instagram, o TikTok, ou sei lá, né? Todas as redes sociais, elas são sedentas, né? Elas te cobram. Então, ou você produz ou você produz. Então, é cansativo desse lado. Você tem que gostar, tá? Você tem que curtir muito falar, tem que curtir produzir, tem que curtir a criatividade, tem que curtir o movimento, tem que curtir procurar tendência, tem que curtir fazer. Se você é aquela pessoa que gosta de ficar quietinho ali atrás do seu computador e tal, talvez não seja muito perfil, né? Nesse sentido. Legal. E aí nas redes sociais a gente vê bastante entretenimento voltado para astrologia. Eu queria saber como é que tu vê isso, porque eu mesmo, e o algoritmo é danado, né? Porque daí eu vejo assim uma coisa de ariano, eu me identifico, vou lá e mando para minha noiva. Daí eu vejo um que é de ariano com canceriano, que tu já falou que esse negócio de casar o signo não quer dizer muita coisa, parece, né? Mas enfim, aí mando pra ela. E aí começa a aparecer. Então tem muito entretenimento em cima disso, né? Tem. E como é que tu vê isso, assim? Isso suja a imagem do astrólogo? Ou tu vê como algo complementar? Faz sentido? Não faz sentido ter essa história do entretenimento? Cara, não vejo como suja, não. Acho que é muito importante ter o entretenimento. O entretenimento faz parte das pessoas, né? E é necessário. Pode se tornar uma problemática quando as pessoas começam a achar que é apenas entretenimento, né? Então eu confesso que eu lá dentro do meu ser, às vezes, quando alguém vem puxar um assunto, começa a falar de astrologia, falar umas coisas meio banais, assim, eu penso, ai meu Deus do céu, né? Que difícil que é, às vezes, você explicar para uma pessoa.
Mas é muito importante que se tenha, porque assim, mais uma vez, como eu falei antes, né, isso dissemina o conhecimento, faz as pessoas serem curiosas sobre procurarem um astrólogo para fazer seu mapa, para fazer a sua revolução, porque ouviram que a Anitta sempre consulta com a astróloga dela o lugar que ela passa o aniversário. Então as pessoas me chamam e falam, Paulo, onde é que eu tenho que passar meu aniversário, né? E aí é o nosso papel como astrólogo explicar pra pessoa, ter a nossa ética profissional de colocar isso na realidade dela, né? Que a Anitta é a Anitta, pode viajar pra onde ela quiser, você talvez possa viajar ali pra São José, né? Pra Palhoça, então assim, vamos dar uma segurada. Então, acho que existe uma necessidade do entretenimento, ele é maravilhoso. Eu mesmo, querendo ou não, cresci com entretenimento, né? Porque não é porque eu não fazia graça que não era um entretenimento. Porque eu fazia os meus vídeos de signos, que as pessoas gostam até hoje, eu tenho um pouco de resistência pra postar por conta de um posicionamento mesmo, mas eles são vídeos de entretenimento. E foram o que me fizeram crescer e me fizeram estar aqui hoje conversando com vocês acharam meu perfil. Então é muito importante, mas também existe muita problemática, principalmente com pessoas específicas. A gente vê muitos astrólogos aí que viralizam pela polêmica, né? Então, recentemente uns 2, 3 anos atrás, a Márcia Sensitiva falou, né? Que todo libriano é bissexual. E aí, cara, que história é essa, né? Eu mesmo sou bem homossexual, né? Não tenho nada de bissexual. Então, assim, sou libriano. Então, assim, essa polêmica, ela ajuda a gente ajuda as pessoas, num geral, a crescer, né? E aí as pessoas trazem, obviamente, a astrologia para essa polêmica também, para poder crescer. Então, como todas as áreas, existe uma problemática dentro disso. É uma dorzinha, às vezes, porque às vezes você tem que fazer um trabalho contrário. Então, por exemplo, eu hoje faço um trabalho contrário de conteúdos longos, informativos, reais, um pouco mais densos, um pouco mais pesados, que eu sei que não é todo mundo que quer ouvir, e tá tudo bem, não tem problema. Eu quero que ouça quem tá com vontade, quem se conecta comigo. E que também quem ouve o meu pode também ouvir o entretenimento, né? Não é conflitante. É importante que se tenha os dois. Acho que a gente precisa se entreter. A vida já é difícil o suficiente pra gente só querer ver coisa séria. Mas acho que também precisa ter o astrólogo que leva o conhecimento como um todo mesmo, né? E o aprofundamento pra pessoa que quer buscar isso, buscar. Paulo, a gente foi, no final de semana, eu e o Audaz fomos num evento de rock. E muito se fala, né? A gente ouviu essa frase durante muito tempo. A gurizada mais jovem não gosta de rock. E o que tinha de gurizada mais jovem lá era uma grandeza. Os pais com os filhos, enfim, curtindo as bandas de rock e tal. E você citou uma hora ali na nossa conversa que uma mãe pediu pra você fazer um mapa do astral do filho dela. Entendi que é um cara mais jovem, né? Um garoto, sei lá, um adolescente. O público mais jovem se interessa pelo assunto? Se interessa muito, aí, ó. muito. Acho que a astrologia, de fato, é uma área que não tem idade, tá? Eu não consigo te dizer que tem idade. Acho que existe um público pagante, então o público mais jovem, obviamente, se interessa mais por entretenimento, né? Porque é de graça. E eu percebo na minha realidade, né? Então, que é uma bolha que eu vivo, que o público um pouco mais velho é o público pagante. Então, é o público que vai atrás do mapa, que tem um problema real, né? Grande. Então, assim, eu tô perdido na vida, né? Não que o adolescente não se sinta muito perdido. A gente tem fases, ciclos planetários muito importantes na adolescência que fazem a gente se sentir perdido. Mas, cara, assim, é um público muito geral. Eu vejo muitos astrólogos jovens, também uma galerinha, assim, do TikTok, principalmente, viralizando muito com conteúdo que é bem, assim, geração Z, né? Então... 6-7. Tipo, uma coisa bem, assim... sei lá, né? Mais entretenimento... mas que a galera gosta, com esse jeito bem geração Z, isso é incrível, né? Porque a gente precisa levar para todas as gerações. E é um conteúdo que se conecta, né? Todo mundo se conecta, assim. Acho que alguém falou no início, né? Que é aquele tipo de conteúdo da astrologia, é o conteúdo que todo mundo se conecta, ou sabe um pouquinho, ou já ouviu um pouquinho, né? Então, o público jovem também curte pra caramba. Eu tenho bastante gente jovem no meu perfil, mas eu tenho, talvez por um posicionamento mesmo, eu tenho mais pessoas que interagem comigo um pouco mais velhas não, né? Sei lá, 25 pra cima, né? 30 a mais. O Paulo é sub-30. Eu sou sub-30, graças a Deus. Novo. Eu tô na minha Revolução de Saturno. Gente, tô com 28, comecei esse ano, então... Aí, ó. Revolução de Saturno? Revolução de Saturno, dos 28 aos 30. O que é a fase que você mais muda na sua vida? Aí, 28, nós temos ciclos planetários. A cada tempo, alguma coisa acontece na nossa vida que traz algumas revoluções. E eu atendo muita gente nessa fase dos 28 aos 30, dos 40 aos 44, também, assim, ó, uma das fases mais importantes, que são duas fases planetárias muito, muito significativas na nossa vida. Dos 28 aos 30, Revolução de Saturno. Quantos anos você tá?
Eu tô com 38. Aconteceu, tu lembra de alguma coisa importante que tenha acontecido dos teus 28 aos 30? Quem sabe uma mudança de emprego, quem sabe uma transição de carreira, falecimento de alguém importante, um relacionamento que começou, alguma coisa terminou também, alguma coisa? É difícil lembrar os episódios e ligar os anos já, Os né? Vai anos, chegando né? a idade que tu não sabe qual era. Mas eu lembro que, mais ou menos por aí, foi quando eu comecei a fazer terapia. Ah, olha só, também E aí eu tive uma grande mudança na minha vida de percepção da própria vida. muito legal. Deixa eu olhar seu mapa, peraí, rapidinho, só pra eu tirar uma dúvida. Vamos ver onde está o teu Saturno. Olha só, você tem Saturno de casa 1 no signo de Capricórnio. É um movimento muito... Olha que interessante, né? A terapia muda muito como nós somos como identidade, né? E como nós nos apresentamos para o mundo. E o seu Saturno de casa 1 é o ascendente, é como você se apresenta para o mundo, né? Um amadurecimento daquilo que você é, para que você possa se expressar de uma forma mais coerente com aquilo que você deseja para o mundo. Então, dos seus 28 aos 30, grandes chances de você ter vivido mudanças muito fortes nisso. Em como você se mostra, como você quer ser visto. Talvez o que tenha desencadeado o seu início na terapia tenha sido a opinião dos outros. Olha só, você tem que mudar. Tá na hora de você mudar. Ou você sentindo uma dificuldade com o convívio social. Então, dos 28 aos 30 acontece um retorno de Saturno. Saturno volta para o lugar onde ele estava quando você nasceu, porque ele leva mais ou menos 28 a 30 anos. Saturno, para os íntimos, é Chaturno. É o pai, né? O grande ancião, que te dá limites e que te fala, daqui para frente você é adulto, agora vamos se virar. E para você ser adulto tem que amadurecer. E para você amadurecer tem que passar por situações desafiadoras que vão te fazer saber colocar a cara a tapa e viver a vida de adulto como você tem que viver. Então, até os 30 para a astrologia, você é um jovenzinho tentando a vida, né? E aí, você tem a famosa crise dos 30, né? Que vem te provocando mudanças no geral. Aí depende muito de pessoa para pessoa, não dá para generalizar, mas geralmente são momentos que te trazem muita limitação, muito desafio, uma provocação muito grande para que você cresça, amadureça e saiba lidar com a vida de uma forma melhor como um adulto. Enquanto lá dos 40 aos 44 é a famosa crise da meia-idade, né? Para as mulheres é quando começa a menopausa, né? Quando começa esse movimento e tal. O início, né? A menopausa é bem mais para frente, mas começa esse movimento. Para os homens vem muito numa questão do tipo assim, os filhos já estão começando a crescer, então eu já tô começando a deixar de ser o homem da casa, né? Já tô começando a deixar de ser o jovem, tô começando a perder um pouco de virilidade já, né? Começa a baixar a testosterona, né? Digamos assim, não sei se baixa mesmo, mas é mais ou menos nesse sentido. E é uma outra crise que vem do tipo assim, eu não aguento mais o meu trabalho, preciso mudar. Eu não aguento mais o meu relacionamento, preciso mudar. Preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso cuidar dos meus pais. Os meus pais estão velhinhos, já estão começando a adoecer. Então, uma crise muito forte de mudanças na vida. E a gente tem várias durante a vida, tá? Essas são as principais, assim. Inclusive, você tá quase chegando na dos 40, né? Tá com 38. Se preparando aí pras mudanças na vida. Eu ia dizer que 40 possivelmente, eu tô quase chegando ali, tu já passou, né? Já passei. Faz um tempo, Já passei um tempo. Passei por todas essas. Mas algumas... eu acho que o 40 deve ser também uma questão de responsabilidade social, essa querer responder à sociedade aquilo que tu almejou a vida inteira ser. Acho que 40 é quando tu acha que tu já vai ter que estar consolidado naquilo, né? Muitas vezes. No trabalho, na carreira, nas conquistas pessoais. Uma ótima observação, porque Urano é regente de Aquário, né? E Aquário é o signo social. Né? Então, fala muito sobre a sociedade, sobre como você é visto de fato, né? Então, pode ter uma ligação bem legal mesmo, assim, né? São mudanças estruturais que acontecem na sua vida e que às vezes você adiou muito. Sabe aquele sonho de trabalhar com alguma coisa que você sempre teve? Tipo, por exemplo, trabalhar com astrologia, trabalhar com, sei lá, TV, né? Com rádio, não sei. E aí você chega numa idade que você fala assim, pô, chegou a hora. Eu vou ter que passar por isso. Não é fácil, né? No tarô é a carta da torre. Você precisa desestruturar, derrubar as torres, derrubar os prédios que foram construídos com, às vezes, dor, sofrimento, dificuldade, para construir coisas mais estruturadas com mais clareza daquilo que você quer mesmo, né? Boa. Faz sentido. Mas, enfim, foi uma interpretação minha aqui, né? Isso foi muito boa. Gostei. Os fundamentos foi vivência. Muito bom. Sabe, a gente tá encaminhando pro final, Mancha. O papo tá bom. Acho que esse tema aqui, eu ia ficar, tem um monte de perguntas que eu queria fazer que não vai dar tempo de fazer, senão vai dar papo bom para 3 horas de podcast. Primeira parte. Primeira parte, vai ter que voltar, hein? Olha só que eu volto. Não, mas realmente tá muito bom, mas a gente prometeu lá no começo é verdade. Que a gente ia falar dos signos todos, o zodíaco completo.
dos arquétipos. O que a gente vai falar sobre esses signos? Acho que é importante a gente... Fazer previsões? Não, previsões não dá pra gente fazer pelo sol, né? Previsões, vai se a galera trazer? quiser, eles entram no meu grupo do WhatsApp, que aí eles têm previsões todos os E dias como lá. é que faz pra entrar no grupo do WhatsApp? No link da minha bio do Instagram, Do arroba? o arroba Paulo Gosdezinho, que eu coloco lá Paulo Astrólogo, que deve achar achar. também. E aí eu tenho um grupo de WhatsApp que eu mando previsões todos os dias pra galera, tem algumas rádios que tem as minhas previsões, depois da previsão do tempo tem a previsão astral também, então Ó, podia Legal. botar aí em alguma emissora nossa, hein? bora Previsões que do eu vou Paulo. adorar. Mas a gente vai trazer um pouquinho de arquétipo do que é esse signo mesmo, né? E aí cada um aí entende se conecta ou não, né, com esses arquétipos. E uma coisa muito legal é que caso alguém já tenha aí o seu mapa astral, que olhe onde você tem esses signos, porque isso vai falar muito sobre aquele lugar do seu mapa, aquela casa do seu mapa, uma casa do mapa astral, né? Que já é um papo que levaria mais um tempo para eu poder explicar, então não vai dar para eu explicar. Mas é mais para as pessoas se identificarem como arquétipos mesmo, né? Não para definir ninguém, Sim. mas pra gente trabalhar um pouquinho isso. Tá? Eu tenho aqui os 12, eu posso falar e tu... Vai lá, Pode ser. você vai fazer aleatório? Não, eu acho que eu até tenho por uma ordemzinha Deve aqui. ter, deve ter. Áries. Áries é a chama da criação, é o primeiro signo de todos, né? Na historinha que a gente conta, quando a gente conta do zodíaco, Áries é a semente, ou então é o bebê, recém-nascido, é aquele que vive do instinto. Então Áries é o instinto, a força vital, a força que grita, que quer colocar pra fora, que não tem controle, que precisa de movimento. É um signo de fogo que fala de pessoas que gostam de estar sempre na andança da vida, do impulso de vida mesmo, que tem coragem de ir à luta, regido por Marte, o deus da guerra na mitologia, que é Áries, né, o deus da guerra. Então regido por essa vontade de estar sempre lutando por aquilo que quer e às vezes com uma certa dificuldade, como qualquer criança birrenta de ouvir os nãos da vida, né? Eu vou igual, eu vou fazer igual, choro, mas eu vou, né? Então Áries tem essa energia da criação. Touro. Touro já é a criança que começa a engatinhar, né? Então ela começa a ter estrutura, ela fica, né, de 4 ali caminhando porque ela precisa de estrutura. Então Touro é quando a semente sai, ela precisa de força para sair da terra. É o signo que fala do animal que tem força para cumprir aquilo que precisa ser feito, que vai até o fim com aquilo que precisa ser feito. O cavalo é o animal que corre, né? O touro é aquele que você coloca o negócio no pescoço dele, ele vai arar a terra devagarzinho, no tempo dele, mas ele vai fazer até o fim. Porque ele é forte, ele é resistente, tem as 4 patas no chão, ele segue com vontade. É meio teimoso às vezes? É meio teimoso. Tem uma preguicinha de sair do lugar, às vezes é difícil de sair do lugar, porque quando você é muito estável, é mais pesado você sair de onde é seguro, né? Daquilo que já te traz uma segurança. Então fala muito sobre essa segurança e sobre essa vontade de se estruturar na vida, de ter dinheiro, de ter amor, de ter posses, de ter coisas, de ser apegado, muitas vezes, a essas coisas. O taurino, ele gosta de comer mesmo? Ou isso é só um É estereótipo? um estereótipo, né? Ah, Um estereótipo tá porque touro fala muito sobre conforto, né? Então, o conforto da vida é você poder consumir, comer, gastar e tal, né? Então, tem um pouco disso. Tem esse estereótipo, assim. Pode fazer um certo estereótipo, sentido. mas tem um É, pequeno fundamento que tem eles um tentaram fundo, buscar, tem um fundo tá. de verdade, tem um fundo de verdade. A gente falou bastante de gêmeos quando você falou ali do meu signo, mas pra não discriminar nenhum da lista aqui, gêmeos. As Gêmeos é o signo que mais sofre preconceito do zodíaco, gente. Eu não sei por que todo mundo fala mal de Gêmeos, que é o meu ascendente, fico super ofendido. Vamos lá, Gêmeos, depois que a criança começa a engatear, o que ela começa? Tentar falar. Ela começa a sair uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, né? E ela começa a se expressar. Então ela precisa se expressar de uma forma que não é só chorando, né? Ela começa a aprender, ouvir o mundo ao seu redor e pensar, tá todo mundo chamando essa pessoa aqui de mãe. Então eu vou chamar ela de mãe também. Tá todo mundo falando que isso aqui é um copo. Então eu vou chamar de copo. Então é a tentativa da expressão, é a necessidade de colocar pra fora, de verbalizar aquilo que se tem, de aprender, de ouvir, de entender, de começar a criar raciocínio lógico sobre as coisas, sair do instintivo e entrar pro raciocínio. Então, o Gêmeos é um signo da comunicação, da criatividade, do movimento, é um signo de ar, regido por Mercúrio. Mercúrio é o mensageiro dos deuses, é aquele que leva o conhecimento para as pessoas. Então, tem muita conexão com isso, gosta das pessoas, é duplo, né? Então, sempre precisa do outro, gosta de estar com o outro, gosta da troca, aprende muito com a troca, se desenvolve muito quando está em sociedade e, às vezes, é um pouco dependente também dessa sociedade, precisa do outro para se desenvolver. Muitas vezes ouve muita opinião do outro, né? Tem medo do julgamento do outro. Então pode existir esse peso por trás também. Rapidinho, primeira palavra da tua pequena, qual foi?
Ah, me pegasse. Não lembro de cabeça. Da Teodora foi água. Foi água? Água. Água. Gente, Que signo que é a Teodora? A Teodora é câncer. câncer. Câncer? A gente brinca lá, a Estela fala que foi mamãe. Ah, é? Mas eu não foi água. Foi água. A tentativa de falar água, né? Água, É, água. Ela viu que tava com sede, alguma coisa A assim, minha né? foi boa tarde, gente. Minha primeira palavra foi boa tarde. Não, Boa tarde. foram 2 palavras. Boa tarde. Tá tarde. Tarde. Olha Tarde. só. É Porque claro. a minha mãe chegava da creche me buscar, Aham. ela conta, né? E falava sempre, boa tarde. E Ah, as tias da creche ah, falavam boa tarde. E eu já assim. respondi. É claro que Boa São Miguel é tarde, tarde. É, tarde. Câncer. Câncer, né? A partir do momento em que a criança começa a se expressar, ela também começa a desenvolver o seu emocional, né? Então ela começa a entender que ela tá recebendo amor, que ela pode ser gritar, xingar o pai e a mãe, ou ela pode ser carinhosa, né? Então a criança ela começa a desenvolver o carinho, o afeto, ou não, né? Às vezes a raiva, a fúria, que também são emoções, né? Então câncer é o signo que fala sobre o desenvolvimento emocional e a nutrição. É regido pela própria lua, que é quem nos nutre. É um signo maternal, né? Então é aquele signo que traz a necessidade emocional como algo muito forte, né? E as emoções como algo muito forte. É a água, é o primeiro signo de água. Então ele fala sobre o mergulhar no mar de emoções que a gente tem e como que a gente lida com isso. Às vezes a gente lida com drama, às vezes a gente lida com choro, às vezes a gente lida com carinho, com amorosidade. Então, equilibrar câncer dentro da gente, ou o canceriano equilibrar suas próprias emoções, é conseguir compreender que é uma oscilação, são ondas, né? Vai e vem. Então, câncer tem muito essa conexão com aquilo que é emocional, mas também com aquilo que, como qualquer mãe, é forte, é poderoso, tem garra, tem vontade, tem desejo. É a onda que vai derrubando tudo se for necessário para conseguir alcançar aquilo que precisa. Olha só. Então o canceriano realmente é chorão. Pode Faz ser que sentido, seja. faz sentido. Ah, Faz sentido. Baseado nessa história da faz emoção, tem um pouquinho aquele fundo de... É, isso aí. Ah, faz sentido. Não, e engraçado falar da questão da mãe, porque a minha noiva, a Renata, ela é canceriana. E ela, além de chorona, emotiva, ela sempre sonhou em ser mãe. Desde muito nova, assim, ela sempre quis ser mãe. É engraçado que tem esse casamento. É muito forte isso, né? Muitas pessoas que têm câncer forte no mapa têm esse desejo maternal, paternal, né? Algo nesse sentido de um desenvolvimento mesmo, né? De como um estruturante da sua vida. Então é bem legal. Leão. Leão, né? Quando a criança passa a desenvolver suas emoções, ela começa a perceber que ela é o quê da casa? O centro das atenções. Né? Então a criança começa a perceber, se eu grito, se eu choro, todo mundo me vê. Olha que legal. Quando eu falo uma besteirinha, todo mundo me vê, todo mundo dá risada. Quando eu chego, todo mundo quer olhar pra mim. Então, Leão é o signo do reconhecimento. É quando você passa a se reconhecer. Olha, eu sou uma pessoa no mundo. Que loucura. Eu tenho um lugar no mundo. E no meu mundo, eu sou a pessoa central. Porque sou eu em relação aos outros. Né? Então, Leão fala sobre a nossa parte que tem palco, que ganha palco, que brilha, que se reconhece. É o signo da vaidade, é o signo da beleza, né? O signo que fala muito sobre esse lado nosso de autoestima, o leonino se ama e tal, mas é porque ele é o signo do reconhecimento, da necessidade que todo mundo tem de se reconhecer no mundo como um ser autêntico, como um ser que é porque é, que tem aquilo que tem e tem que ser aquilo que é, e não tem o que fazer. Eu nasci assim, eu não preciso crescer e ser sempre assim, porque eu não sou Gabriela, mas existe uma força em mim muito forte que eu preciso me reconhecer e que eu preciso trazer. Então, o Leão fala sobre o brilho, que não é sobre apagar os outros, é sobre iluminar as pessoas também, ajudar as pessoas a se iluminar, é levar esse brilho para o mundo e se permitir, em muitos momentos, ser o palco da sua própria vida, reconhecer a sua importância naquilo que você é. Então, Leão tem muito esse arquétipo de força, tem o negócio do ciúme, né, ali, porque é meu, sou eu, né? Então é meu, isso aqui é posse minha, né? Então sou meio ciumento, sou meio orgulhoso, todo mundo tem esse lado, né? Então tem esse lado de ser o rei da selva e de lutar por aquilo que é seu. Isso aqui é meu, ninguém mexe. Mas é uma força muito grande. Diria que é a leoa, né? Que a leoa é bem mais a rainha da selva do que o leão. Então. Virgem. Virgem, os chatos, né, coitados, eles são muito rotulados, né, de chatos, nossa senhora, e não são, na verdade, né, Virgem, a partir do momento que você reconhece as suas emoções, você reconhece que você é um ser no mundo, você passa a ter mais raciocínio da sua responsabilidade, né, então quando você entende, peraí, eu sou alguém, tudo que eu faço tem uma consequência.
Então eu começo a perceber que quando eu, sei lá, mexo num negócio que não pode, minha mãe me xinga, fala alguma coisa pra mim. Quando eu respondo mal, tem um peso essa consequência. Então, Virgem fala sobre a responsabilização. É quando a gente tá ali numa fase de uns 10, 12 anos, né, 10, 11 anos, que a gente já tá começando a separar as coisas. Isso aqui é meu pai e minha mãe, chatos. Isso aqui é meus amigos, legais. Isso aqui eu gosto, isso aqui não. Isso aqui eu quero, é o pré-adolescente, né? Chato pra caramba. Isso aqui, o meu sobrinho tá nessa fase. Esse aqui eu quero, eu gosto, é meu. Isso aqui, não quero. Então, Virgem é um signo que seleciona. É o signo que fala, isso é bom, isso não é. No nosso corpo, Virgem representa o intestino, que é onde o corpo diz, isso aqui eu ainda posso absorver, isso aqui eu vou botar pra fora porque não faz mais sentido. Então, é o signo da seleção, da análise. Ele analisa criticamente aquilo que se tem, para que a gente possa escolher o que é bom e o que não é, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu organizo e o que eu não organizo, o que faz sentido e o que não faz sentido. É taxado de chato porque as pessoas têm muita dificuldade na sua vida de se organizar. É difícil você se colocar no lugar de eu sou responsável por isso e eu preciso tomar essa decisão. Então, quando você encontra um arquétipo que fala sobre isso, você não gosta desse arquétipo, né? Porque, chatão, nossa, fala sobre organização. Mas todo mundo precisa ter um pouco disso. A gente chegou na metade dos cavaleiros aqui do Zodíaco, mas tá tão legal. Deixa eu ver qual é o signo do André e do Vitor aí. Qual é, André? Do Vela? Capricórnio, Vela e o... Touro? Touro falamos já. Capricórnio não falamos ainda, o homem quer saber. Tá chegando. Libra. Libra, melhor signo de todos, é... Modéstia. Modéstia à parte. Libra, depois do momento em que a gente é ali um pré-adolescente, né? A gente precisa se colocar no mundo. Então a gente vira adolescente. E aí começam as crises, né? Porque é o outro. É a balança do outro. É o signo da balança, né? Então o outro começa a pesar muito na minha vida. Eu sou colocado para a sociedade. Eu preciso olhar e ser julgado, julgar, ser julgado. É a balança da justiça. É quando eu começo a entender que o outro tem um peso muito forte em mim, né? Então é o primeiro signo do zodíaco que fala sobre o outro com o mesmo peso do que o eu, né? Porque ele traz essa ideia do equilíbrio. E como que eu me equilibro nas minhas relações? É respeitando o outro, é aprendendo sobre o outro, é me desenvolvendo com o outro. Então ele é um signo que fala sobre equilíbrio, sobre a gente buscar o social, buscar a visão dos outros, sobre os nossos relacionamentos, sobre o amor. É quando na adolescência a gente começa a se apaixonar, quando a gente perde o bebê, né? Será que falam assim ainda? Que hoje em dia as gírias são tão diferentes, né? Que os adolescentes nem sei mais a língua que eles falam. Mas quando você começa a amar, quando você começa a entender que existem pessoas que eu gosto, que eu amo, e existem pessoas que não, que eu odeio, né? Quando a gente tem uma confusão hormonal dentro da gente, emocional, que tudo são pesos, é muito 880, né? A fase que tem gente que eu gosto, tem gente que eu brigo. Então, Libra fala muito sobre o peso das outras pessoas, das outras coisas e das outras situações da nossa vida. É regido por Vênus, Afrodite na mitologia, né? Então também é um signo que fala sobre beleza, sobre cuidado, sobre autoestima, fala sobre você se sentir bem no mundo, né? Eu brinco quando a lua tá em Libra, fala assim, gente, hoje é dia de sair se sentindo uma grande gostosa. Você tem que sair se sentindo bonita, né? Porque é o dia de você se colocar pro mundo com uma essência boa, com aquilo que você gosta, com aquilo que é leve. Mas, ao mesmo tempo, por falar muito sobre o outro, também é um signo que fala sobre superficialidade, porque às vezes você quer ser tão leve pro outro, que se você se aprofundar vai pesar demais a balança, e você não quer. Não vamos pesar, né? Vamos deixar o peso pro próximo signo que a gente vai falar. Opa! Não, mas eu quero saber se a lua hoje tá em Libra. Hoje não. Hoje a lua tá em Capricórnio. Então eu não vou sair. Hoje eu tenho... Fica em casa. Hoje não, hoje eu vou sair feio. Eu não vou sair como uma grande gostosa. Hoje eu vou sair feio. Escorpião. Escorpião, como eu já dei uma... Signo da Cleo, da minha pequena. Olha Aí, só, ó. da tua filha? É. Olha só. Escorpião, como eu falei antes, ele é o peso que Libra não tem, né? Escorpião, a partir do momento que a gente passa pelo social, a gente começa a entrar naquela fase do aprofundamento. Quem sou eu? Né? 18 anos, 19 anos, 20 anos. Quem sou eu? O que eu quero de mim? O que existe dentro de mim? Né? É o momento que a gente tem grandes crises, onde a gente não sabe o que a gente é. Porque Escorpião é a água profunda. A gente passou por Câncer, que é a água, né? O início, o primeiro signo ali. Escorpião é aquele lugar do mar que a gente não enxerga, que é tão profundo que é escuro, né? Porque lá é onde existem as nossas maiores fortalezas. A gente nem sabe o que tem lá. Às vezes a gente nem quer ver.
né? Então, Escorpião fala muito sobre profundidade, sobre a busca pelo que ainda não é compreensível, sobre investigação. Eu comentei antes, né, que a pessoa que me encontrou aqui do time de vocês pediu, que você tem Escorpião? Porque ela me foi fuçando, foi descobrindo que eu sou de Florianópolis, eu não tenho nada no meu perfil, porque é essa investigação daquilo que é muito profundo. É a sujeirinha que a gente vai para debaixo do tapete que a gente não quer olhar. Então, as pessoas de Escorpião costumam ser pessoas que precisam de um propósito maior, que precisam de uma profundidade na vida. O lugar onde a gente tem Escorpião no nosso mapa precisa de uma profundidade, precisa de uma busca, precisa de coragem para olhar para aquilo que é. Também se fala muito que Escorpião é o signo da sexualidade, né, da carne, do sexo, porque é um tabu. Então também é o signo dos tabus, daquilo que a gente não quer falar. Então a gente não quer falar de sexo, a gente não quer falar daquilo que é sujo, daquilo que de alguma forma a sociedade colocou como não sendo algo bom. Então geralmente os escorpianos ou pessoas que têm Escorpião muito forte são pessoas misteriosas, elas não querem que falem, elas não querem que envolvam muito elas nessas questões. Sagitário. Depois do momento em que você se aprofunda em você, você começa a se expandir, né? É o movimento natural da vida. Então, a partir do momento que você se descobre, que você olha para suas profundezas, você começa a crescer e a olhar para frente. Sagitário é o centauro, né? Na mitologia, ele é o centauro, aquele ser que é meio homem, meio cavalo. E ele é mais alto do que um homem normal, né? Porque ele tem essa metade de cavalo, então ele enxerga de cima. Ele olha para o horizonte e ele vê o horizonte como uma possibilidade. Então, sagitarianos, pessoas de Sagitário muito forte no mapa, como eu, são pessoas muito idealizadoras. Elas querem ir longe, elas querem alcançar grandes públicos, elas querem ensinar. O centauro mais famoso da história é Quiron. Não sei se vocês já ouviram falar da mitologia, mas Quiron foi um centauro abandonado pela sua tribo nas academias, né? Lá nas academias que antigamente na Grécia, academias eram lugares de pesquisa, né? Não de cuidar do corpo. Então ele era um grande professor. E então Sagitário fala sobre o ensino, fala sobre ser um professor, fala sobre explicar, fala sobre buscar conhecimento. Ele é o oposto complementar de Gêmeos, né? Que é esse intelectual. Então ele fala sobre conhecimentos muito grandes. Fala sobre faculdade, é quando a gente vai para a faculdade também. Fala sobre aprender mais, sobre curiosidade, sobre movimento, seu ascendente, né? Então fala sobre querer andar, querer correr como um cavalo. Ele gosta da agilidade. Às vezes tem pressa de viver e às vezes não enxerga que lá na frente, para chegar lá, você tem que ter muita responsabilidade. Não adianta só olhar e querer, não adianta só atirar a flecha, né, do Sagitário. Precisa ter responsabilidade, que é o que a gente vai falar no próximo signo. Anota aí, DJ Vela, anota aí, ó. Capricórnio. Capricórnio pós-Sagitário, a partir do momento em que a gente tem ali nossos 20 e poucos anos, a gente é o idealista, né? Só que a gente chega na nossa revolução de Saturno, né, dos 28 aos 30, Saturno é o regente de Capricórnio, e a gente aprende que não basta ser idealista, tem que ser realista, né? Que a gente tem responsabilidade, tem boleto para pagar, tem uma vida para viver. Então, Sagitário ou Capricórnio é aquele arquétipo que nos ensina sobre a responsabilidade, sobre o trabalho duro, sobre a resistência, sobre a terra firme, né? Um signo de terra. Então, fala sobre a terra firme, sobre você saber onde você pisa, sobre você saber qual caminho você deve traçar com responsabilidade, que não é só sobre começar, que não é só sobre idealizar, é sobre fazer, sobre construir. Então, pessoas com Capricórnio muito forte no mapa são resistentes, são teimosas, têm dificuldade com as mudanças, são inflexíveis, muitas vezes difícil lidar com o que é diferente, com o que tem que mudar, né? Porque o que eu quero é uma certeza. Então, são aquelas pessoas que buscam certeza na vida, que querem sucesso, que querem crescer, que querem escalar montanhas. Capricórnio é a cabra, né? Que escala as montanhas. Então, para eu escalar a montanha, eu tenho que pisar muito certo, porque senão eu posso cair. Então, quando existe uma mudança repentina de terreno, não queria isso, não estava planejado, né? Então, ele tem muito esse olhar da responsabilidade, dos limites, da realidade, das conquistas, da busca pelo trabalho, pela carreira, pela família, por esses crescimentos. Aquário. Aquário é quando você chega lá no topo da montanha, né? Quando você tem seus quase 40 anos e você olha pra baixo e pensa, cara, no final das contas, o que são essas fronteiras que eu botei na minha vida, né? O que são os limites que Capricórnio me ensinou? O que são esses limites? Será que eu tenho que respeitar eles? Será que não tá na hora de eu mudar? Escalei essa montanha, cheguei no meu sonho, né? Que a gente falou antes. E agora? Pra onde eu vou? Será que eu escalei a montanha certa?
Então, aquário é o diferentão. É quando a gente chega numa fase da vida que a gente fala, cara, tô nem aí pra opinião dos outros. Eu vou fazer aquilo que me faz feliz. Então, é o signo que fala sobre, dizem, né, que é o do contra. Aquário é o do contra. Por quê? Porque ele fala sobre autenticidade. Aquário é o oposto complementar de leão. Enquanto o leão fala sobre o quanto é o brilho, aquário aprende com esse brilho e fala, e como é que eu levo isso pra fora? É o signo que olha pro todo e pensa, eu não vou fazer o que as convenções sociais estão me mandando fazer. Eu vou fazer o que eu quero. E às vezes, para isso, eu vou ser do contra. É um signo muito intelectual, é um signo muito inteligente, é um signo que é muito do olhar e pensar assim, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, mas que ao mesmo tempo não tem medo do julgamento, que precisa da liberdade para ser feliz. E a liberdade não é estar sozinho, não é ser coração de gelo, como todo mundo fala. A liberdade é se permitir ser feliz com os outros, mas sendo do seu jeito. E a gente termina essa aula que o Paulo está nos oferecendo com peixes. Peixes é quando a gente fica velho e só quer pedir a Deus que nos leve para o lugar correto, né? Então, peixes fala sobre o fim do ciclo, né? É o signo que fala sobre o momento em que a gente desencarna, digamos assim, que é quando a vida flui e a gente entende que existe algo muito maior que comanda a nossa vida. É quando a gente olha para trás e pensa, poxa, eu tentei controlar tanto por tanto tempo e na verdade tudo que eu preciso é seguir com as águas que peixes representa fluidas, é seguir com amor, com carinho, amar as pessoas, entender que eu preciso sentir o outro para poder ser pleno, né? Então, depois que você mergulha nas águas profundas da vida, você volta para a superfície, enxergando tudo aquilo, entendendo que a gente não precisa pesar o tempo inteiro, mas a gente precisa reconhecer. Então, os piscianos são pessoas de muita empatia, são pessoas que têm ou pessoas que têm muito peixes no mapa, né? Que têm muito amor a oferecer, mas também são pessoas muito fortes, porque elas representam a necessidade de encerrar ciclos. A necessidade de você ter conhecimento suficiente para encerrar os ciclos que são necessários na sua vida e a coragem para isso. Não é só fofinho, não. É ter garra mesmo para fazer esse tipo de coisa. E ele também representa Deus, né? Ou, enfim, como você quer chamar, Oxalá, Jesus, Buda, Krishna, enfim. Representa o universo, representa a espiritualidade, representa o invisível. O lugar onde você tem peixes no mapa é o lugar em que você tem que lembrar que existe um invisível atuando na sua vida e que ele também tem força, e que às vezes tudo que você precisa é soltar e deixar as coisas fluírem. Olha só, hein? Legal demais. Se eu entrei nesse podcast hoje falando que cada um tem um pouquinho de astrólogo, a gente sai quase profissional aqui, né? Aí agora vocês já saem fazendo mapa. Sai entendendo muito, mapa. quem curtia, quem vai assistir aí a gravação, vai entender bastante. Não, Muito incrível, legal. incrível. Muito legal, cara, muito legal. Eu confesso que eu sempre aproveitei e curti a astrologia no entretenimento até então, né? Só que te ouvir falar com uma propriedade, assim, que... uma tranquilidade que faz a gente entrar, né, no que tu tá falando, isso mergulha na nossa cabeça, a gente vai assimilando e conectando com pontos que a gente olha de nós mesmos ou dos outros, enfim, né, da vida, toda essa metáfora, né, esse paralelo com a vida que tu trouxe para os signos, fez muito sentido e me faz entrar quase que um cético e sair querendo marcar uma agenda contigo para fazer o mapa completo. Não, legal, gente. Muito obrigado. Acho que é isso, né? A astrologia, ela tem um poder muito grande de fazer a gente refletir. Essa é a minha ideia, né? Com os meus conteúdos, com tudo. É fazer as pessoas entenderem que existe um pouquinho de cada coisa dentro da gente. E que quando a gente tá aberto a refletir sobre todos esses pontos, entender onde isso se encaixa na gente, não se limita só ao nosso signo, mas entende que que a gente é muito mais do que isso, é quando a gente consegue descobrir grandes ferramentas e grandes possibilidades. Sensacional. E com essa... Tô vendo que a gente passou um pouquinho do horário hoje, mas foram por 12 bons motivos. 12 ótimos motivos. Muito bom, gente. Muito bom. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Mancha. E Uma assim alegria estar aqui. encerramos o nosso Plural Popcast.